Você já parou para pensar que é muito mais fácil lidar com as suas emoções quando você tem uma vida social ativa, quando você tem um trabalho, quando você tem distrações que te faz afastar das emoções que muitas vezes são emoções negativas? Pois bem, o vídeo de hoje vai falar sobre isso, sobre as emoções e os impactos que elas trazem para a sua vida. E se você considera que esse tema é importante para você, então eu convido você a ficar comigo até o final, porque eu estarei dando dicas para você lidar melhor com as suas emoções e com os seus pensamentos negativos. Meu nome é Valerina Rosa e você está no canal Val Terapias Integradas. Toda semana eu estou aqui com vocês trazendo temas ligados à saúde, a bem-estar, a autoconhecimento e às terapias florais de Bach, TFT, terapia do campo de pensamento, Reiki e também com a numerologia. Então aproveita e já se inscreva no canal, deixe o seu sininho ligado para você não perder nenhum conteúdo. O tema emoções, ele acabou se tornando um tema tabu tanto para mulheres quanto para os homens. Mas eu acredito que para os homens seja muito mais difícil pelo fato das cobranças que são feitas para o masculino muito mais do que para o feminino. Ser mulher é ter emoções, é se expressar, é falar, é dizer o que pensa. Agora no mundo masculino, tudo isso fica um pouco maquiado em vista das cobranças que se é feito em termos de competição, em termos de ser o melhor, em termos de lutar, de fazer sucesso. Então, todas essas experiências que nós vivemos na vida, todas as experiências que você vive, principalmente agora em épocas de pandemia, faz com que você acabe se chocando e entrando em conflito com suas emoções. Por quê? Porque no mundo competitivo, no mundo masculino, por exemplo, ser emocional pode ser encarado como ser frágil, como ser fraco, quando na verdade isso não existe. Então as emoções ela tem uma ligação tanto física como psíquica. E nós temos que lidar com tudo isso frente aos desafios que nós temos hoje, principalmente hoje que nós vivemos um maior isolamento social, uma maior cobrança para que nós vençamos as nossas dificuldades e estando muitas vezes lidando com questões financeiras, com questões de relacionamento, com questões trabalhistas, com questões que muitas vezes nós não pensávamos ter que lidar. Então as emoções hoje ela tem um papel fundamental na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos sendo muito mais desafiados a encarar as nossas emoções mais de perto, porque as distrações que muitos tinham antes da pandemia não tem mais hoje. Então as pessoas elas são obrigadas a viver os seus pensamentos, estar em contato com seus pensamentos, principalmente os negativos, e automaticamente ligado com as suas emoções e tendo que harmonizar tudo isso de uma forma que não afete a sua família, que não afete o seu trabalho, que não afete até nos seus relacionamentos. As emoções, elas são importantes. Eu costumo dizer que as emoções são o tempero da vida e que se nós não tivéssemos emoções, nós não teríamos aquele sabor pela vida como nós temos quando, por exemplo, nós temos uma conquista, quando nós temos um prazer de viver algo que nos interessa, que nos traz até alegria. Então as emoções elas estão aí, elas têm o seu papel, mas muitas vezes as pessoas não sabem lidar com elas. Por quê? Porque nós fomos até educados a não sentir. Não sinta, não seja, não viva, não expresse aquilo que você tem para expressar. E isso é muito grave, porque nós começamos com essas aprendizagens logo cedo nas nossas vidas, lá na nossa infância. E foi lá na nossa infância que nós adquirimos muitos traumas e até assimilamos muitos padrões que eram padrões ligados à nossa família, nossos pais, padrões muitas vezes rígidos com relação até à expressão dessas emoções.
Então o que acontece? Nós crescemos, e quando nós crescemos, nós achamos que nós deixamos a criança lá atrás, aquela criança que fomos, e que ela não vai mais interferir, porque já passou. Muito pelo contrário, muitas pessoas que vêm até mim à busca das terapias, elas trazem consigo questões ligadas ao atual dela, questão ligada ao trabalho, com dificuldades no trabalho, dificuldade nos relacionamentos, dificuldades dentro da família, mas quando elas começam um processo terapêutico, o que acontece? Elas trazem traumas que precisam ser resolvidos, e elas trazem emoções e reações à vida presente dela, que são emoções e reações ligadas a esse passado, a essa criança que estava lá atrás e que não foi ouvida e que não teve momento, espaço para se expressar. Então as emoções, elas se mostram como um ato de expressar, de colocar para fora algo, e ela vem realmente a partir de um processo de enfrentamento de uma dificuldade. Então vocês já observaram que em momentos de estresse vocês têm reações emocionais muito mais intensas, que vocês podem sentir muito mais medo, ou que vocês podem ter muito mais agressividade ou expressar essa agressividade justamente porque chegaram num limite que pede para o seu corpo colocar para fora essa emoção. Então todos nós já vivemos isso. E o estresse é realmente um movimento que faz com que nós nos defendamos de algo que está nos ameaçando. Isso pode ser algo real, fato, né, que está ali na nossa frente, e realmente nós precisamos nos defender. Então gritar, sair correndo, pedindo socorro é muito mais eficiente do que parar ali naquele momento e ficar pensando, raciocinando o que vai fazer com aquela situação. Então a emoção, ela é imediata, a emoção, ela não está no plano consciente, ela está num plano inconsciente, num plano que só aparece, que só se mostra quando nós estamos defrontando ou nos defrontando com alguma ameaça. E essa ameaça, ela vem e se expressa através das nossas emoções. É claro que tem as emoções boas, né, gente? De prazer, de satisfação, quando a gente conquista algum objetivo, quando a gente leva adiante um projeto e vê um resultado acontecendo. A gente vibra, e isso é muito legal, porque a emoção, ela vem e se expressa através de nós. Então, por isso que eu digo que a emoção é o nosso tempero. Mas um tempero que tem que ser adicionado de maneira adequada. Por quê? Porque até o tempero, quando nós colocamos um tempero a mais, nós salgamos demais uma comida, o que acontece? Ela perde o seu sabor, né? Nós perdemos a comida porque nós não podemos apreciar uma comida que não está com um sabor adequado. Então a nossa vida, ela traz essas nuances também, e ela é muito bonita a partir do momento que nós aceitamos as nossas emoções como nossas, porque só nós podemos realmente resolver essas emoções. Então, uma das dicas que eu passo, a primeira dica, inclusive, em primeiro lugar, é que você seja uma observadora ou um observador das emoções que você tem, daquilo que você expressa, quando você expressa, em que momento, quais as pessoas que estão trazendo aquelas emoções para a sua vida, quais as circunstâncias. Então, ser um observador ou uma observadora de si mesma é a primeira dica que eu posso dar para você já começar a lidar melhor com a sua emoção. A segunda dica que eu trago para vocês é: aceite a si mesmo. Além de se observar, é aceitar quando você observa que você não deu conta de uma situação, quando você não conseguiu vencer uma situação e você acabou se estressando e você acabou se expressando até de forma inadequada. Muitos de nós vivemos esses momentos. Nós podemos ter facilidades, mas nós podemos ter dificuldades. Todos nós temos isso durante o nosso processo de viver, durante a nossa vida. E isso tudo é uma aprendizagem para que nós possamos nos tornarmos melhores pessoas, melhores profissionais e melhores até parceiros em nossas relações.
Então, aceitar a si mesmo naquele momento que não deu certo, né? Naquele momento que você pisou na bola, que você não conseguiu resolver uma situação, é a segunda dica. Aceita a si mesmo. Por quê? Porque é observando e aceitando a si mesmo que você vai poder melhorar, que você vai poder ter a lição de casa sendo feita. E a aceitação, ela é um processo que vai acontecendo aos poucos, ela não acontece de imediato. Por quê? Porque esse padrão que se encontra dentro de nós, esse padrão negativo, de pensamentos negativos, eles precisam de um tempo para se ajustar. Por quê? Porque quando você faz a mudança de um padrão, é como se você estivesse mexendo até no mecanismo que não está bem. Então, para esse mecanismo chegar a um consenso e você ter um mecanismo funcionando a favor de você, você precisa de um tempo. Nós estamos lidando com energia, e energia também tem peso, também tem uma força que ela acaba sendo uma força muito pesada. Então, liberar essas emoções e aceitar a si mesmo, fazendo transformações, faz com que você vá adicionando a você, adicionando a sua energia, novos padrões, novas energias, novos pensamentos e automaticamente novas emoções. Tudo isso demanda um pouquinho de tempo, então é por isso que é preciso também ter a terceira dica que eu já dou, é paciência consigo mesmo, além da aceitação, observação, aceitação e paciência com o processo da transformação, que ele demanda tempo. Nosso cérebro, ele precisa de um tempo para assimilar novos padrões. E a própria ciência nos diz um mínimo de 10 dias e até 21 dias para que esse processo ele mude. A próxima dica que eu tenho para vocês, que é a quarta dica, é perdoe a si mesmo. Uma está ligada à outra, né? Essas dicas, uma está ligada à outra, mas perdoar a si mesmo é um ato que requer muita coragem. O exercício do perdão também é um exercício que leva tempo. Por quê? Porque nós aprendemos a nos chicotear, né? A gente aprendeu a se autossacrificar por questões, às vezes, que não são tão necessárias para nossas vidas. Nós muitas vezes aprendemos a dar valor a coisas que de repente não são tão importantes para as nossas vidas, porque os nossos valores morais, nossos valores até de emoções, o pensamento, nossos valores que são ligados à nossa forma de ser e de atuar no mundo é muito mais importante. Então, perdoar um erro é uma tarefa bastante desafiadora para todos nós, mas ela é válida. Por quê? Porque quando nós temos uma mágoa, né, ou uma angústia, ou uma raiva até de uma pessoa que nos causou mal-estar, nós criamos uma energia muito pesada dentro de nós. E o perdão vai fazer o quê? O perdão vai fazer com que nós liberemos essa energia pesada que eu já falei para vocês e vai tirar essa energia, toda essa energia do ódio, da raiva, da angústia, das mágoas e vai fazer com que você se sinta muito mais leve para viver a sua vida, leve para se expressar e leve para ser quem você é em primeiro lugar. E a próxima dica qual é? Se você consegue perdoar a si mesmo, você está a um passo de perdoar o seu semelhante. Aquele que não correspondeu às suas expectativas, aquele que não te atendeu até nos momentos que você precisava, até daqueles amigos que te disseram não, que pode acontecer. Mas isso não quer dizer que eles não sejam amigos mais porque te disseram não. Porque algumas vezes nas nossas vidas nós precisamos de uns nãos para aprender. E os amigos realmente eles estão aí para nos ensinar também muitas coisas. Na mesma medida que nós podemos ajudá-los, eles com um não também podem nos ajudar. Então a ação de perdoar o próximo é uma ação muito importante. Eu perdoo a mim mesma, eu perdoo o próximo e fica muito bacana tudo isso. Por quê? Porque na mesma medida que eu libero essa energia que estava me prendendo, trazendo esse peso, inclusive nós sentimos muito essa energia, muito nessa região do coração, no peito, nessa região que está ligada ao chakra cardíaco, onde essas energias maravilhosas do universo deveriam estar
penetrando em nós para que nós tenhamos uma vida muito melhor. Mas quando nós temos esse peso dessa emoção, dessa raiva, dessa angústia presas em nosso coração, em nosso chakra cardíaco, o que acontece? Nós nos sentimos muito angustiados, muito enraivecidos com as pessoas. E nós expressamos isso no dia a dia. Não tem como nós não expressarmos as nossas emoções. Aliás, as emoções são muito automáticas. Elas não mandam recados. Elas não esperam o momento adequado para acontecer, para se expressar. E tá aí o perigo, porque você pode se expressar de uma forma muito inadequada, de uma forma muito feroz, muito raivosa, muito até negativa, em momentos que você está com as pessoas que você ama. E isso é perverso, Então lidar com essa questão, do perdão consigo mesmo e do perdão com o próximo é muito importante, é muito bonito, Porque quando você sente essa energia sendo liberada, você se sente mais feliz, você se sente muito mais leve. E aí tudo parece funcionar, ou tudo funciona em sua vida assim, de uma forma muito mais leve. Você passa a deixar para trás aqueles pesos que te prendiam até no seu caminho, As dificuldades que você tem podem estar ligadas, sim, a essas questões que você tem com pessoas no seu passado, inclusive lá na infância com seus pais também. Então, liberte-se através do perdão de si mesmo, através do perdão com o próximo. Essa é a dica que eu te dou. Então, a próxima dica que eu tenho para você é observar os seus pensamentos. É claro que você vai ser o seu observador das suas emoções, porque foram elas ou são elas que estão trazendo o problema para você. Mas daí você tem que observar em primeiro lugar os seus pensamentos. E os pensamentos bons só podem nos trazer sentimentos bons e até expressões emocionais boas de alegria. Mas quando nós temos um pensamento negativo, ou aquele pensamento que nasce de uma memória que está lá atrás, preso no passado, preso até a um trauma, o que acontece? Esses pensamentos negativos, eles vão automaticamente te fazer expressar em emoções, é claro, esses pensamentos. Então, os pensamentos negativos, eles geram o que? Eles geram sentimentos, geram comportamentos, que a partir disso geram também emoções. E se você tiver pensamentos negativos, automaticamente os seus comportamentos serão negativos e as suas emoções automaticamente também não serão das melhores. E poderão fazer você perder um amigo, perder uma parceria, perder um relacionamento amoroso e até perder um emprego ou um grande projeto que você possa estar ou ter em mãos e não consegue. Por quê? Porque simplesmente as suas emoções estão em primeiro lugar. Então, essa dica é muito importante. Observe seus pensamentos e, mais ainda, faça uma lista desses pensamentos negativos. De um lado, esses pensamentos negativos, e de outro lado, as atitudes que poderiam mudar esses pensamentos. Num exemplo, eu posso te dar um pensamento. Eu me odeio. Eu não sou boa o suficiente. Eu não dou conta dessa situação. Eu não sou competente. São pensamentos muito comuns que levam as pessoas para baixo e acabam se expressando de forma muito inadequada. Então, do lado, o que você vai escrever? Sim, sou capaz. Sim, tenho condições de executar essa tarefa. Sim, tenho condições de ser um bom parceiro. Sim, tenho condições de aprender, de me perdoar, de perdoar o próximo. Então, fazer essa lista é trazer para a realidade o que muitas vezes você não está nem observando. Isso acontece muito em nossas vidas. Muitas vezes os pensamentos são tão automáticos, que você não percebe que eles estão te puxando para trás. Muitas vezes você dá um passo adiante e vem os pensamentos, você dá 2 passos para trás. Então, a observação desse pensamento é muito importante para que você possa saber que emoções que podem vir e que podem estar fazendo com que vocês sejam o quê? Negativos no seu expressar, negativos com as suas emoções. Eu espero que você tenha gostado desse tema de hoje, que foi a emoção.
e o impacto que ela tem em sua vida. E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a se desenvolver, a crescer, porque o YouTube, ele entende que se você dá um joinha, que se você assina o canal, esse conteúdo é importante para você, e quanto mais pessoas assinarem o canal, derem o seu like, vão me ajudar a fazer com que esse canal se torne cada vez melhor. Lembrando também que eu tenho um e-book para vocês lá no meu site oficial. Vou deixar o link aqui embaixo, um e-book gratuito para você baixar, e que está ligado ao estresse. Ele te ajuda a liberar o estresse através de uma técnica muito legal, vai te ajudar inclusive a vencer as suas emoções negativas. Se você tem dúvidas, se você tem alguma pergunta, deixe a sua pergunta e vai ser um prazer respondê-las. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!